Começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos analisar os jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol, que já vai chegando ao fim. Após essa rodada teremos apenas mais 10, totalizando um total de 38. E antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, onde inicialmente tínhamos um back ao Atlético de Madrid, que recebeu o Betis. Comentei com vocês que o Betis era um adversário chato, porém mesmo assim o Madrid em casa é muito forte, acabou vencendo a partida. Tínhamos também o Lei ao Almeria, que perde, empata com todo mundo a 4.6. Visitou a equipe do Celta e perdeu por 1-0. Também o Lei na Real Sociedad 13:30, que jogava a Champions League na semana, inclusive foi eliminada pelo PSG. Visitou a equipe do Sevilla e perdeu por 3-2. E o jogo que estragou a nossa quase gabaritada, que foi o Mallorca 13:65, que recebeu o Girona e venceu por 1-0. A gente tinha um Lei ao Mallorca na nossa lista, ou seja, foi uma lista boa, deu para projetar bons cenários. Lembrar vocês que essa aqui é a planilha do Café com Apostas, ela está disponível na descrição de todos os vídeos. Aqui já estão as entradas que eu acabei de mostrar para vocês. Quando esse vídeo estiver no ar também já vai estar planilha as desse vídeo, então caso você quiser olhar, é só clicar aí no link da descrição do vídeo. E sem enrolação, vamos partir para as análises dessa 28ª rodada. Começando com ele, que já nos enganou durante muito tempo. Agora vem uma fase um pouco melhor, onde vacila menos. A equipe do Barcelona recebe o Mallorca. Odds do Bolsa 1,49 para o Barcelona, 7,6 para o Mallorca. O Barcelona, que ainda está nessa briga pelo título, são 8 pontos atrás do líder Real Madrid. E agora encostou no Girona, está apenas 1 ponto atrás. Ou seja, se o Girona tropeçar, o Barcelona pode pegar essa segunda colocação e ainda sonhar nesse título. Já o Mallorca, que como a gente viu na Copa do Rei, conseguiu eliminar a Sociedad, agora chega na final, onde vai enfrentar a equipe do Bilbao. Ou seja, o título do Mallorca na temporada pode ser a Copa do Rei. Aqui na La Liga eles não vão conseguir vaga em nenhuma das competições europeias, porém apesar de estar na 15ª colocação, ainda não está tão distante da zona do rebaixamento, então é preciso tomar cuidado. Mas provavelmente a temporada do Mallorca vai ser essa, uma equipe que vai ficar aí no meio de tabela, não vai cair. E enfrentando o Barcelona fora de casa deve ter uma vida difícil. A gente pode ver aqui que fora de casa o Mallorca tem apenas uma vitória em 13 jogos, ou seja, um visitante muito fraco. E o Barcelona, apesar de não estar na sua casa habitual, que é o Camp Nou, está fazendo um bom mando de campo do Estádio Olímpico, onde dá alguns tropeços, mas quando quer jogar sério, consegue se sobressair sobre seus adversários. E eu imagino que nessa partida a gente pode dar uma chance para o Barcelona, onde vejo sim um bom cenário para trabalhar esse back. Então eu já vou refazer a nossa lista e iniciar ela com um back ao Barcelona a 1,50. A gente tem um gapzinho no mercado. Valência e Getafe, odds do Bolsa de Apostas 2,06 para o Valência, 4,7 para o Getafe. Duas equipes que fazem uma campanha muito parecida, dois meios de tabela. O Valência é um adversário que, principalmente jogando em casa, costuma ser muito chato, onde inclusive conseguiu segurar o Real Madrid na última partida no empate por 2-2. Tem apenas 2 derrotas, são 7 vitórias, 4 empates também em 13 jogos. Já o Getafe, quando joga em casa, também faz uma campanha exatamente idêntica à do Valência no número de vitórias, derrotas e empates. Inclusive a pontuação é a mesma. Porém, nessa partida o Getafe joga fora de casa e a gente pode perceber que não consegue desempenhar quando é visitante, igual quando joga em casa. Me parece um jogo interessante para trabalhar a favor do Valência. E apesar dessa odd de 2,06 ser bem interessante para trabalhar esse back, eu vejo com muito valor este Lei a 4,8. E eu também vou na nossa lista de Lei Getafe a 4,8. Lembrando que no Lei a gente tem um empate ao nosso favor. Ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Valência ou empate, o nosso Lei Getafe é vencedor. E para fazer Lei você precisa ter conta em uma exchange. Então crie uma no Bolsa de Apostas. O link está na descrição do vídeo. Cádiz e Atlético de Madrid. Odds do Bolsa 5,3 para o Cádiz, 1,82 para o Atlético de Madrid, que joga a Champions League durante a semana contra a equipe da Inter. Perdeu por 1-0 o jogo de ida. Agora na volta vai jogar em casa, pode inclusive poupar alguns jogadores nessa partida, ou até mesmo tirar o pé nas divididas, como a gente costuma ver nessas rodadas de pré-champion. E visita a equipe do Cádiz, que é o primeiro na zona de rebaixamento. A equipe do Cádiz muito abaixo na temporada. Em 27 jogos venceu apenas 2, empatou 13, perdeu 12. Vai brigar aí contra o rebaixamento. E a equipe do Atlético de Madrid é o quarto colocado, faz uma campanha sólida, mas assim como a maioria dos times, não consegue jogar da mesma forma em casa e fora. A gente pode ver que quando joga em casa, a equipe do Atlético de Madrid é muito superior aos adversários. São 13 vitórias em 14 jogos, porém quando joga fora, dá alguns tropeços, faz uma campanha bem abaixo da média,
onde em 13 partidas venceu 4, empatou 3 e perdeu 6. Teoricamente seria um jogo interessante para trabalhar a favor do Atlético, mas esse fator deles fora não seria muito bons e ter o jogo da Champions League durante a semana eu vou preferir ficar de fora. Esse Lay Cards principalmente parece muito interessante, mas a gente tem uma odd bem esticada, então com isso eu prefiro passar esse jogo. Real Sociedad e Granada, odds do Bolsa 1,94 para a Sociedad, 5 para o Granada. A Sociedad que começou muito bem o campeonato, mas agora vem decaindo cada vez mais, já foi eliminado da Copa do Rei, também foi eliminado da Champions League e agora só sobrou tentar conseguir uma vaga em alguma das competições europeias via La Liga. Porém nos últimos jogos a Sociedad vem muito mal, empatou com o Girona por 0 a 0, perdeu para o Osasuna por 1 a 0, para o Villarreal por 3 a 1, para o Sevilla por 3 a 2 e conseguiu vencer apenas o Mallorca por 2 a 1 quando jogou fora. E o Granada, uma campanha terrível, 2 vitórias, 8 empates e 16 derrotas em 26 jogos disputados. Me parece um jogo interessante para trabalhar a favor da Sociedad, mesmo nessa fase ruim. Uma odd de 1,94 contra o fraco Granada é interessante e eu vou dar esse voto de confiança na Sociedad e ir de back Sociedad a 1,94. Imagino que pode ser um jogo interessante para em alguns momentos a gente trabalhar a favor da Sociedad, porque agora focando apenas na Liga, o foco dos jogadores deve voltar e talvez eles possam voltar a desempenhar como antes. Odds do Bolsa 1,65 para o Girona, 5,8 para o Osasuna. O Osasuna que vem embalado, vem de 4 jogos sem perder. Venceu fora a Sociedad por 1 a 0, o Cádiz por 2 a 0 em casa, o Alavés por 1 a 0 em casa e empatou com o Las Palmas por 1 a 1 fora. E falando em fora, a equipe do Girona no último jogo fez uma partida terrível contra o Mallorca, onde perdeu por 1 a 0. Porém, agora joga em casa, onde é muito forte. Em 13 jogos são 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Girona que ainda tem chance de brigar por esse título e não pode vacilar, já que o Barcelona está apenas 1 ponto atrás. Tem que vencer o Osasuna em casa se quiser ainda ser campeão. E eu acredito sim nesse favoritismo do Girona, que vamos ter boas oportunidades de trabalhar esse back. E também coloco na nossa lista este back ao Girona na odd de 1,65. Alavés e Raio, odds do Bolsa 2,24 para o Alavés, 4 ponto Raio. O Raio que vem muito mal, tá chegando cada vez mais perto da zona de rebaixamento, não consegue pontuar de jeito algum. Visita a equipe do Alavés, que deve ser mais uma daquelas equipes que fica ali no meio da tabela, não sobe nem desce. E a Race fala por si só, são 2 adversários horríveis que vem jogando muito mal. Ambas equipes nos últimos 5 jogos não tem uma vitória, então abrir qualquer posição aqui é muito complicado. Prefiro ficar de fora desse jogo. Las Palmas e Bilbao, odds do Bolsa 4 para o Las Palmas, 2,10 para o Bilbao, que como a gente conhece é uma equipe muito forte, mas fora de casa a equipe do Bilbao vem jogando muito mal. Perdeu para o Betis por 3 a 1, empatou com o Almeria por 0 a 0, com o Cádiz por 0 a 0, perdeu para o Valência por 1 a 0, venceu apenas o Sevilla por 2 a 0 quando jogou fora. Já a equipe do Las Palmas faz um bom mando de campo, são 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Jogo complicado, 100% para o live, para leitura de jogo. No pré é muito difícil imaginar um cenário aqui, porque são 2 equipes que gostam de jogar com a posse de bola, ou seja, devemos ter um jogo bastante partido e truncado. No pré-live, muito difícil, um jogo para trabalhar ao vivo. Real Madrid e Celta, odds do Bolsa 1,32 para o Real, 11 para o Celta. O Real Madrid, que é o líder do campeonato, 7 pontos à frente do Girona. E rodada após rodada vem recebendo essas odds extremamente esmagadas, mas vem se justificando em 13 jogos. Como com seu mando de campo, o Real Madrid venceu 11, empatou 2 e não perdeu nenhuma. Já o Celta é o primeiro fora da zona, conseguiu respirar no último jogo, onde conseguiu vencer o Almeria por 1 a 0, mas aqui não tem muito o que se dizer. É jogo para back real e eu também coloco na nossa lista este back ao Real Madrid a 1,32. É uma odd baixa, complicada de se trabalhar, mas no live principalmente a gente deve ter uma boa oportunidade de trabalhar nesse back real. Betis e Villarreal, odds do Bolsa 2,14 para o Betis, 13,60 para o Villarreal. O Betis, que como a gente sabe é uma equipe muito forte com seu mando de campo, em 14 jogos tem apenas uma derrota jogando em casa contra a forte equipe do Barcelona, mas o Villarreal em contrapartida vencendo um visitante muito chato. Conseguiu vencer, por exemplo, o Barcelona por 5 a 3, também a Sociedad por 3 a 1. Veio de uma sequência muito boa, de 2 vitórias e 3 empates. Já o Betis tropeçou no último jogo, onde perdeu para o Atlético de Madrid por 2 a 1. Então é mais um jogo extremamente complicado e 100% para o live, para leitura de jogo. E para finalizar, o Almeria, que provavelmente vai ser rebaixado. A gente pode cravar que o Almeria já era, né? O Almeria caiu em 25 jogos, não tem nenhuma vitória. Não é agora que vai começar a vencer. A pior campanha disparada da La Liga. Conseguiu pontuar apenas 9 pontos em 27 rodadas.
e recebe agora a equipe do Sevilha. Caso o Sevilha que já esteve muito mal, mas vem se recuperando. Odds do Bolsa 13,35 para Almeria, 2,48 para o Sevilha, não tem segredo. É jogo para trabalhar a favor do Sevilha com essa odd de 13,35 no Lei. Me agrada bastante e eu também coloco na nossa lista o Lei ao Almeria na odds de 3,35. Provavelmente a gente vai ter odds interessantes para trabalhar o Almeria contra ele, né? Durante um tempo, porque o mercado ainda pesa esse must win, necessidade de vitória do time. O mercado sabe que em algum momento o Almeria tem que vencer e com isso a gente tem odds muito interessantes para trabalhar. E como já é de costume aqui do canal, encerramos o vídeo de hoje com mais um Lei ao Almeria. Então por hoje é isso. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!